bem-vindos a mais uma live da Marquijur, mais uma Marquijur Convida. E hoje nós temos a honra de receber, ele foi meu professor da graduação de Direito do Mackenzie, ele é professor de mestrado e orientador do professor Josafá. Exatamente. Professor Luiz Rodolfo de Souza Dantas. Ele vai tratar conosco hoje a respeito do coronavírus, força maior e causalidade jurídica. O professor Luiz Rodolfo é uma sumidade na lógica jurídica, as aulas dele eram maravilhosas, eu adorava. Ele é advogado, bacharel em Direito pela PUC, possui mestrado e doutorado em Direito do Estado pela USP, professor do mestrado em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Unifiel, foi professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie por 12 anos e chefe do Núcleo Temático de Filosofia e Teoria Geral do Direito por 5 anos, além de ter ministrado também aulas na Unip, na FAAP, na Uninove, na Faculdade São Bento. Ele é autor, coautor e coordenador de inúmeras obras jurídicas, como Hermenêutica Plural, Justiça Plural, Direitos Humanos Fundamentais, Lei Maria da Penha, Comentários ao Estatuto do Idoso, Domínios Contemporâneos da Teoria das Normas Jurídicas, Cláusulas Pétreas e Direitos Humanos. Eu vou pedir só um segundinho. Não, deu algum problema aqui. É interessante, a gente está gravando dentro do Insta só que eu estou acompanhando aqui pelo Instagram, professor. Ele não foi, a gente vai só dar um stop e começar de novo, não tem problema. Foi? Ah, legal. Ah, não foi, né? Agora começou. Agora foi. Foi, não foi? Vamos lá. Foi. Acho que agora foi, hein, gente? Agora foi. Bom, boa noite a todos, para quem está nos acompanhando agora. Espera aí que nós vamos... Vamos ver se a gente está sendo escutado agora. Vamos lá? Vamos ver. É ao vivo. Ao vivo é assim mesmo, né? Todo mundo está escutando a gente. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Vamos ver se está aqui, está ok. Está ao vivo, sim. Estamos ao vivo aqui. Ah, não, vai começar novamente. Espera aí que nós vamos começar novamente. Deu errado? Olha que interessante, professor e Verônica. Foi, só que não aparecia de forma alguma. Aí a gente parou, a gente recomeça aqui, não tem A problema. gente começa, sem problema. Não tem problema. Põe play aí. São as tecnologias, né? Aham. A gente está se acostumando com Nossa, isso. nem me fala. Mas é a primeira vez que acontece isso, né? De dar essa Bom, mas é seguradinha. 1h de qualquer jeito. Estão começando 27, vai até as 21h07, né? É. Foi um pedacinho aqui. Vamos lá? O Rogério vai colocar a gente de novo no ar. Ah, tô ansioso agora, hein? Tudo bem, a gente faltou de novo, vai ser um Mas prazer. gravou. Tá dando interferência no celular. Eu abaixei. Tá dando interferência no celular. Não pode deixar o celular perto. Não é isso. É só deixar sem som. Se deixar sem som, acho que não dá problema, não. É, eu também acho que não. Eu acho que era. Não Vamos é lá. isso, não é o seu. Não é, o meu tá. O meu Não. tava. Vamos lá, agora vai. Deixa sem som. Você tirou o som? Tirei. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Marquijur, mais uma Marquijur Convida. Hoje nós temos a honra em receber meu professor de graduação do Direito, professor Josafá no mestrado, orientador dele também, o professor Luiz Rodolfo de Souza Dantas. Ele vai tratar hoje conosco sobre o tema coronavírus, força maior e causalidade jurídica. O professor Luiz Rodolfo é advogado, bacharel em Direito pela PUC, mestrado e doutorado pela USP, professor do mestrado de Direitos Humanos da Faculdade Unifiel, foi professor da Faculdade de Direito do Mackenzie por 12 anos, chefe do Núcleo Temático de Filosofia e Teoria Geral do Direito por 5 anos, além de ter dado aula na FAAP, Uninove, Unip, Faculdade São Bento. Ele também é autor, coautor e coordenador de inúmeras obras jurídicas, como Hermenêutica Plural, Justiça Plural, Direitos Humanos Fundamentais, Lei Maria da Penha, Comentários ao Estatuto do Idoso, Domínios Contemporâneos da Teoria das Normas Jurídicas, Cláusulas Pétreas e Direitos Humanos, dentre inúmeras outras obras
e é também coordenador editorial da Edifiel e editor-chefe da revista Direitos Humanos Fundamentais da pós-graduação Stricto Sensu da Unifiel. Professor Luiz Rodolfo, é uma grande honra e um imenso prazer recebê-lo hoje aqui na nossa live. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professor Luiz Rodolfo, é uma honra tê-lo conosco aqui. Eu não sei se tem algum telefone próximo com som alto. Não. Não tem não, né? Não. Não? Ah, então tá bom. Porque só se tiver, professor, só abaixar e deixar baixinho, não tem problema. A gente vai acompanhando aqui também. Professor, eu quero te agradecer. A gente sabe da sua correria, do seu dia a dia, das suas aulas, do seu tempo que é escasso para nós. E o senhor ter dedicado esse tempo para que pudéssemos hoje, né, entrevistá-lo. Apesar que a gente entrevistar uma sumidade, tamanho conhecimento, a gente não sabe nem o que perguntar, professor Luiz Rodolfo. Com certeza nós vamos aprender muito nessa noite. Gente, vocês estão entrando aqui, tem muita gente bacana com a gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E, professor, obrigada, a live é sua. Fica à vontade. Poxa, muito obrigado, doutora Verônica, doutor Josafá, pelo honroso convite para participar dessa live. Eu fico realmente muito feliz, muito contente. Eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando. Registro a minha alegria ao saber que tantos alunos e ex-alunos estão nos assistindo. É, de fato, um prazer muito grande tratar com vocês neste mês em que completo 25 anos de docência universitária, de um assunto que eu reputo da mais alta relevância, sobretudo nos dias atuais, em que somos assolados por uma pandemia de consequências tão graves, né, e também incertas, imprevisíveis. Assunto muito rico, né, tanto teoricamente, quanto em vista de seus complexos e intrincados desdobramentos no âmbito da prática jurídica. Coronavírus, força maior e causalidade jurídica, é o que eu propus para a live de hoje, mas agradeço muitíssimo as palavras, doutora Verônica, doutor Josafá, tá? Muito generosos, e o que eu tenho a trazer aqui é por meio de um bate-papo, de uma conversa mais informal, e temos, pelo que já me foi passado, cerca de 1 hora, algumas das problemáticas que o tema traz. E nesse tocante, é uma problemática efetivamente de natureza interdisciplinar. Porque nos remete, primeiramente, no que diz respeito ao direito, aos mais diversos ramos do direito. Então, há uma interdisciplinaridade interna em que o tema da força maior e da causalidade jurídica nos permite estabelecer conexões com ramos como o direito civil, o direito do consumidor, o direito do trabalho, o próprio direito administrativo. Isso para esclarecer que quando tratamos da força maior e da causalidade jurídica, não se trata por ser um assunto que encontra, primeiramente, uma referência no Código Civil, não se trata de encerrar esse assunto apenas às problemáticas exclusivamente civilistas. Ou seja, as problemáticas relacionadas à exclusão de responsabilidade pelo advento do caso fortuito e da força maior, tem projeções, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, nas relações consumeristas, projeções no âmbito trabalhista, e para sair do âmbito do direito privado, nós podemos também trazer problemáticas que envolvem o caso fortuito e a força maior, por exemplo, no âmbito de questões atinentes ao direito administrativo. Eu cito aqui o chamado fato do príncipe, que é algo que encerra também, sobretudo nos dias atuais, em que o poder público, de fato, movido pela prevalência do interesse público sobre o privado, acaba por impedir a consecução de certos atos, né? A realização de certas obrigações, claro, com fundamento no princípio da prevalência do interesse público. E, por outro lado,
a lógica jurídica, como pode ser vislumbrada aí no fato de eu ter trazido para a temática causalidade jurídica, a lógica jurídica vai ser, nessa nossa conversa, o que o condutor metodológico das nossas reflexões. E, de fato, porque a lógica jurídica nos permite invocar o princípio da causalidade para que não percamos de vista, mesmo nesse encontro, algo informal, a necessidade de observarmos o rigor científico-jurídico em relação ao que propomos abordar. Realmente, o caso fortuito e a força maior são conceitos jurídicos que se enriquecem muito ao serem investigados por meio de determinados referenciais lógicos-jurídicos, tais como a razão suficiente e a causalidade. Esta causalidade tão conhecida de nós, estudantes do direito e operadores do direito, em referências como, por exemplo, o nexo causal, ou mesmo o princípio da causalidade na esfera civil. Nós podemos pensar inúmeras situações em que a causalidade jurídica se faz presente. Eu posso lembrar, por exemplo, a teoria da norma hipotética fundamental do Kelsen. A norma hipotética fundamental é a causa última de validade do ordenamento jurídico. Exatamente. Eu posso lembrar também que, cessada a causa, certos efeitos, ou seja, revogada a lei, são revogados os efeitos decorrentes da vigência de determinada lei. Ou seja, a causalidade jurídica, eu poderia até aqui dizer, como desdobramento do princípio da razão suficiente, é um dos princípios vetores da lógica jurídica. Tá certo? Então, se vocês me perguntem, quando eu digo força maior e causalidade jurídica, é para, primeiramente, destacar que, juridicamente especulando, nós aqui, abrindo aí, né, a perspectiva de uma filosofia conjunta, comum, tudo tem uma razão de ser no direito. Sim. Ou seja, no direito, nada surge do nada. Então, assim como isso vale para a afirmação de que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser no direito. Os conceitos, as normas jurídicas, os argumentos jurídicos não surgem do nada, não brotam do vazio. E, de maneira mais detalhada, nada acontece no direito que não tenha uma causa, ou pelo menos uma razão determinante. Pelo princípio da causalidade, toda coisa existente no direito poderia não existir, sendo, portanto, contingente. Por quê? Tem sua razão de ser fora de si mesma. Se uma coisa existisse absolutamente, necessariamente, isto é, por si mesma, sua explicação seria encontrada em si mesma. O contrato. Tem um probleminha, tá travando tá o ao áudio. vivo. Vamos esperar para ver se Vamos ver volta se ao volta normal. um pouquinho aqui, professor. Agora que estava no ápice da causalidade Não é? jurídica. No momento aqui do ápice, vocês estão acompanhando a gente. Essa aqui é uma aula de lógica jurídica com Como as que eu tive no passado, uma das estou maiores- relembrando. um dos maiores especialistas do nosso país em lógica jurídica, é o professor Luiz Rodolfo. A imagem do professor Luiz Rodolfo deu uma segurada aqui. Vamos ver se retorna a imagem do senhor. O professor voltar só um pouquinho e que cortou. O professor tá ouvindo bem a gente? Sim. O professor está ouvindo bem? Só Então, travou a imagem, mas Travou a acho que imagem. o áudio está funcionando normalmente. o áudio está funcionando bem. Não sei se o professor tá. A gente está cortando um pouquinho. Faz parte, viu, professor? Faz parte, o pessoal Eu sempre acompanha falo, ali. quem sabe faz ao vivo, Faz ao gente. vivo, faz ao vivo. Travou, todo mundo travou. Eu sei que travou, Todo mundo gente. tá acompanhando aqui. Travou um pouquinho aqui, ó. Travou a Bernadette. Ó, Todo minha mundo mãe aqui. entrou aqui. A Almeida Roberta, Ramos, a escritório. Cláudia, Antônio, Deusdete Ferreira. Enquanto vai voltando aqui a imagem do professor. doutora Marisa, doutor Renato, obrigada por estar sempre aí com a gente, participando. Vamos ver se volta aqui a imagem do professor.
Deu uma travada na imagem do professor. Vamos lá. Vamos lá ver se volta. O pessoal está entrando aqui. Professor Mário Sérgio. João Hering. O professor está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo. Agora está retornando a imagem. imagem. Tá voltando. A imagem tá clara? Agora sim. Tá voltando aos pouquinhos, está retornando a imagem. Tá. Às vezes é a internet também, né? É o sinal de internet, dá uma segurada. As tecnologias nos deixam na mão muitas vezes, mas vamos lá. Eu estou robotizado, já estou robotizado aí na imagem? Já, professor. O senhor está robotizado. Professor, o senhor consegue voltar só ao final da sua exposição? Foi claro. Exatamente nas últimas palavras. Aqui, perfeito. Eu estou aqui discutindo a importância da gente tratar do coronavírus à luz do Instituto da Força Maior, tendo em vista a lógica jurídica como uma metodologia interessante para que a nossa reflexão se enriqueça. Então, o que eu queria aqui, voltando, destacar, é o seguinte: aristotelicamente falando, o que existe tem uma causa eficiente, que é aquilo que produziu a coisa, bem como uma causa final, que é o fim para o qual uma coisa existe. Por exemplo, um contrato. Um contrato tem uma causa, assim como prevê efeitos decorrentes à luz do que pactuaram as partes contratantes, não é mesmo? Sim. Efeitos tais como obrigações, proibições, permissões, circunscritas ao negócio jurídico. Tá. Então, isso é importante, ou seja, pensar que o direito é regido pela razão suficiente e pela causalidade, reconhecendo que nada surge do nada no direito, que, inclusive das causas aristotélicas, existe uma causa eficiente que produz algo, assim como causa final, que diz respeito à finalidade da coisa que existe. Ela é voltada para que fim? Por exemplo, a gente daga para que fim é voltado determinado contrato. Mas é muito comum a gente também pensar em termos de causa e efeito. Essa é uma expressão bastante costumeira, né, bastante conhecida de todos nós. Sim. Então, feita essa observação, a causalidade seria o primeiro desdobramento desse princípio maior, que é o princípio da razão suficiente. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma causa. Sim. Seja uma causa que gera algo, e ao gerar esse algo deve servir a determinada finalidade. E um outro princípio que nos interessa para pensar a questão do coronavírus e da força maior é outro princípio que deriva da razão suficiente, que é o chamado princípio das leis. O princípio das leis é menos mencionado, mas ele é de suma importância para o direito. E corre assim: nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos. Então, o que essa ideia nos traz? Essa ideia nos traz algo muito relevante para pensarmos a força maior que, porventura, é o coronavírus. Mas aqui é claro que eu estou provocando vocês, ou seja, efetivamente o coronavírus pode ser caracterizado, inclusive nos seus efeitos pandêmicos, como força maior. Então essa é uma indagação. Tá. Mas vejam, nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. E aí vejam, o que eu tenho nesse princípio é uma regularidade. Sim. Ou seja, em certas situações de normalidade, nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas devem produzir os mesmos efeitos. Então, é claro que há algo de relevante, de importante, que diz respeito ao fato de que existe aquilo que é provável de acontecer no direito, que é provável de acontecer tendo em vista uma certa regularidade dos eventos, mas também o direito tem que lidar com o improvável, com aquilo que é pouco improvável de ocorrer,
daquilo que é muito improvável de acontecer, deve lidar também com aquilo que é impossível de acontecer, ou mesmo impossível de ser feito, impossível de ser realizado. Sim. Por exemplo, uma determinada obrigação jurídica pactuada num determinado contrato. Uhum. Então, é claro que esse princípio nos interessa, porque, vejam só, eu posso também trabalhar esse princípio à luz do princípio da imprevisão, ou da teoria da imprevisão. Uhum. Porque é claro que a gente sabe que, mudando as circunstâncias, tendo em vista também a cláusula rebus sic stantibus, mudando as circunstâncias, eventualmente é possível a revisão contratual. Exatamente. Diante de um contrato que se torna muito oneroso para uma das partes. E essa é uma situação que eu coloco a vocês, porque, sem dúvida alguma, os tribunais estão enfrentando a teoria da imprevisão. Mas, ao mesmo tempo, respeito à força maior, é diferente da teoria da imprevisão, embora também possa ser trabalhada com uma espécie de implicação. Professor, Oi, Josafá. volta só um pouquinho quando o senhor falou os tribunais, aí deu uma travadinha. Então, os tribunais certamente já estão se deparando, ou vão ter que se deparar com causas judiciais, com demandas fundadas na teoria da imprevisão. Sim. Ou seja, o princípio das leis está trabalhando de uma forma destacada com a ideia de previsibilidade. Sim. De fato, nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, mas as circunstâncias mudam. Uhum. E as causas também podem ser alteradas ou afetadas, inclusive pelo advento de hipóteses como o caso fortuito e a força maior, né? Então, é claro que a ideia de causa e efeito nos é interessante para entender, inclusive, que o contrato é um negócio jurídico racional, fundado na causalidade, mas eu acho que mais interessante ainda é, diante do princípio da razão suficiente, destacar a importância do princípio das leis. Para mencionar, no entanto, nem tudo é previsível. Uhum. Nem tudo é provável no sentido de ser uma probabilidade de acontecer sempre da mesma maneira. Sim. Então, sem dúvida, racionalmente falando, existe o imprevisível, existe a improbabilidade de algo acontecer, mas o que é improvável acontece. Sim, não é impossível. Como acontece agora, né? Nessa fase de pandemia. Exatamente. Quem iria imaginar, né? Uma pandemia mundial onde iria paralisar a vida de todos? Inimaginável. Pois é. E como isso repercute no campo do direito e da prática jurídica? Exatamente. Claro que, teoricamente, é muito interessante trabalhar o assunto, né, à luz dessas referências lógicas. É estimulante trabalhar esse tema à luz das referências lógicas. Professor, né? posso... Oi. Eu estou percebendo que o senhor vai mudar, já adentrar no subtópico. Eu quero agradecer a presença aqui do doutor Renato Sanches, que é o presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Subseção Osasco. Obrigada. O doutor Urubatã, que estava com a gente. Doutor Urubatã, que estava com a gente, também presidente de comissão aqui na cidade de Cotia. Né, o doutor Mário Sérgio, professor, também esteve com a gente aqui numa live. Obrigada. Né, agradecer o Carlos Renato, doutor Carlos Renato, aluno do mestrado, dizendo grande professor, está aqui prestigiando. Obrigada, doutor. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Luiz Gustavo, que é o subprefeito aqui da Granja Viana, está com a gente acompanhando. Luiz. Um amigo da Verônica, o Maneco, está aqui também, viu, na live. E o tá doutor Vitor engajado. Raical, que foi aluno do senhor também no Mackenzie, na minha turma. Doutor em Direito agora pela USP, está aqui prestigiando, dizendo, olha, Maravilha. grande professor. Que honra.
todos os nossos Obrigada. amigos, nossos ex-alunos da faculdade Mário Chamber, que estão acompanhando a gente também aqui. Do gente, Mackenzie, tem gente da Mackenzie. FAAP, da Fiel. Coisa boa, Tá coisa boa. recheado hoje, professor, nossa live. Oba, eu sinto-me honrado com a participação e a presença de todos. É uma grande honra. Muito obrigado. Eu posso seguir nessa toada? Fica à vontade, a live é sua, professor. Aí, se tiverem questões, problemáticas atinentes... A gente avisa, pode deixar. Então, nos interessa, de fato, sobremaneira, o princípio das leis, como eu estou aqui colocando em destaque, para o que se refere à caracterização da pandemia de coronavírus enquanto evento de força maior, caso seja viável tal implicação. Eu sei que a doutrina, inclusive, vem tratando desse tema com determinadas nuances, né? Com certas perspectivas distintas. Há quem diga que, inclusive, mais importante do que invocar a força maior é fazer o possível, inclusive nós advogados, para mantermos os contratos de pé. Exatamente. Para sermos menos belicosos e explorarmos nessa crise tão grave mais a concórdia, o entendimento. Por exemplo, em vez de caracterizar algo como efetivamente impossível, ou seja, é impossível de cumprir a obrigação e com consequências, por exemplo, na própria ruptura contratual, por que não entender? Bom, essa é uma crise, é uma pandemia. O que parece impossível agora pode não ser mais adiante. Sim. Ou seja, que a pandemia vai passar. Que talvez seja o caso, inclusive, de nós entendermos que mais importante do que judicializar, mais importante do que o juiz é o juízo. Verdade. Exatamente. O juízo como produto lógico. O juízo como algo que diz respeito à possibilidade das partes se entenderem, das partes chegarem ao consenso, ao entendimento, a uma concórdia, né? Então, só para trazer aqui algo muito significativo, porque a força maior leva à própria noção que o Código Civil traz, o seu artigo 393, parágrafo único, e o próprio caso fortuito também. Claro que, ao mesmo tempo, existe uma questão lógica, que é a seguinte: força maior é igual a caso fortuito? Ou são coisas distintas? Aí, no caso, eu trago uma outra abordagem em termos de causalidade, que é a chamada causa formal. Ou seja, a causa formal, aristotelicamente falando, nos leva a indagar da essência, da substância, que faz o fato da força maior ser força maior, né? Tá. E, por outro lado, nós temos aqui o caso fortuito com as suas características específicas. Ou seja, há várias teorias, pelo menos as 6 teorias, que Washington de Barros Monteiro relata no seu curso de Direito Civil, né? Inclusive, especificamente, no seu livro sobre as obrigações. Essas 6 teorias vão dizer: caso fortuito e força maior são, ao menos teoricamente, coisas distintas. Exatamente. Eu mesmo me posiciono ao lado do ensinamento de Washington de Barros. Ele toma partido de uma concepção de força maior de caso fortuito que eu acho muito adequada, e é a concepção que eu estou aqui, inclusive, trazendo nesta live para indicar que, sim, é possível caracterizar, em determinadas circunstâncias, a pandemia de coronavírus como força maior, Tá. e não como caso fortuito. Tá. Mas outros vão dizer o seguinte: tanto faz, porque na prática, caso força maior produzem as mesmas consequências, os mesmos efeitos. Ou seja, deixando de lado as exceções, em que o caso fortuito e a força maior não implicarão na extinção da responsabilidade, em regra, o que se dá é isso, é a possibilidade de se afastar o cumprimento de uma determinada obrigação pelo advento dessas hipóteses, não é?
Professor, eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu quero dizer o seguinte: o Júlio Grosten, defensor público, está aqui, foi teu aluno, falou, também estou aqui. Ah, doutor Júlio, obrigada pela participação. O professor Alexandre Lunardi está acompanhando a gente aqui. Obrigada, A professor. doutora Célia Mencaroni, doutora Adriana Felisberto, o professor Alexandre Lunardi, professor de trabalhista, também acompanhando a gente aqui. Tanta gente bacana. E tem gente dizendo aqui, olha, que aula, que bagagem, né? Hoje não é uma live, é uma aula, gente. É uma grande aula. Eu estou aqui extasiado. Eu vou aproveitar agora e dizer, o professor Luiz Rodolfo é o meu orientador no mestrado. Que orgulho, né? Ah, todo mundo sabe, me divulga. Eu me sinto honrado de tê-lo como meu orientando. Que isso, sou apenas mais um, com certeza, mas o senhor na minha vida marca para sempre. Mas a pergunta é a seguinte, o senhor acabou de dizer que na sua concepção, essa pandemia coronavírus não é caso fortuito, seria força maior. A minha pergunta seria, por que não é caso fortuito? Para o senhor esclarecer, então, esse entendimento para a gente. Assistindo, Perfeito. Então, uma primeira sugestão que eu faço aqui é de nós revisitarmos a obra do professor Washington de Barros Monteiro, que é um dos meus autores prediletos, para que a gente possa, primeiramente, analisar as 6 teorias que ele reúne para tratar desses institutos. E o professor Washington de Barros toma partido da terceira teoria. A terceira teoria é a teoria das forças naturais e do fato de terceiro. Para essa terceira teoria, e aí eu acho que vem uma distinção interessante, mas nós não estamos aqui trabalhando com verdades absolutas, né? Resulta a força maior de eventos físicos ou naturais, de índole ininteligente, como o granizo, o raio e a inundação. O caso fortuito decorre de fato alheio, gerador de obstáculo que a boa vontade do devedor não logra superar, como a greve, o motim e a guerra. O que eu posso também dizer aqui é que vocês devem ter percebido que há uma distinção entre algo que acontece em face de certas forças naturais, ou mesmo da natureza, Sim. e algo que aconteceria em termos de caso fortuito pela ação do homem. Com certeza. Entendi. Claro que existem outras teorias, mas fica mais ou menos clara essa ideia de que Perfeito. O coronavírus, e mais especificamente a pandemia de coronavírus, poderia ser usada nessa primeira acepção. Sim. Né? Com certeza. Sim. Força maior, porque é um evento físico ou natural, de índole inteligente. Exatamente. Poxa, isso está muito caracterizado, inclusive, pelas afirmações que a gente acompanha pela televisão. Ninguém sabe o que é ainda. Ainda é um mistério. Exato. Ainda é quase que da ordem do inefável. Eu não diria que é da ordem do sagrado, mas é da ordem do inefável. A gente não sabe dizer ao certo o que efetivamente é. Em termos de causalidade científica, a situação fica ainda mais séria. Afinal de contas, de onde veio o coronavírus? Pois é. Os cientistas estão se debruçando sobre isso. Qual é a causa do coronavírus? Há muitas respostas para isso, não é verdade? Exatamente. É um ponto de interrogação, né? O mundo inteiro quer saber. Exatamente. Mas, conforme eu disse, nessa nossa conversa, o que eu estou expondo algumas coisas e a gente está dialogando, a gente até pode invocar a força maior para que determinado indivíduo seja isento de culpa pelo não cumprimento de determinada obrigação. Exatamente. Porque é isso que também está em jogo aqui, né? Tá, Uhum. sim. Afastar a culpa pelo inadimplemento de uma determinada obrigação contratual, por exemplo, tá? Então, como vocês já devem ter associado, há situações na vida, no entanto, que rompem com essa probabilidade, que juridicamente
se associa a valores como segurança, previsibilidade. A força maior, que seria o coronavírus para certa doutrina, faz com que esse princípio das leis, esse princípio derivado da razão suficiente, caia por terra. Ou seja, por quê? Porque se rompe a previsibilidade, porque se rompe essa possibilidade das coisas continuarem acontecendo como vinham acontecendo. Exatamente. A expressão novo normal diz muito a respeito, né? Teremos um novo normal, por quê? Porque até em termos causais, as coisas não vão continuar mais acontecendo como aconteciam. Exatamente. Vão continuar acontecendo como aconteciam. Mas outras coisas significativas, vitais, e vitais inclusive para a própria existência da vida e do planeta, não vão continuar a existir como existiam. Então, o coronavírus, inevitavelmente, implicou uma quebra, um corte nessa probabilidade. O improvável ocorreu. Sim. Alguns diriam, o impossível de acontecer, aconteceu. Não, não é o impossível de acontecer. Pode haver, juridicamente, uma impossibilidade de cumprimento de obrigação. Mas eu jogo também aí o problema. A impossibilidade para o não cumprimento de obrigação diante da pandemia que vai passar, será que não haveria, diante da possibilidade dessa crise ser passageira, em vez de não se cumprir a obrigação, se prorrogar, por exemplo, o cumprimento de determinada obrigação, ou por meio de um acordo evitar a cobrança, né, de multa por mora, de juros e outras coisas mais, tornando inclusive por demais onerosa a obrigação? Então, existem variáveis argumentativas que eu quero aqui também colocar nessa nossa live como possíveis, né? Então, o ponto que eu queria mencionar é isso. Existe uma certa normalidade causal, mas uma coisa que eu acho que é importante para a gente definir também, logicamente, a força maior é o seguinte: seria precipitado concluirmos que a ocorrência de um evento improvável que impede a realização de determinada obrigação seria condição necessária para se invocar o quê? As exclusões de responsabilidade caso for força maior. Tendo em vista, entre outras razões, os contornos hermenêuticos distintos, né, as nuances hermenêuticas distintas que ganham esses institutos, em se tratando, por exemplo, de suas aplicações de circunstâncias estritamente civilistas, ou numa conjuntura consumerista. Com certeza. Então, outra banda, isso é muito relevante de abordarmos agora. Porque, vejam só, o artigo 393, parágrafo único do Código Civil, ele diz: o que enseja a exclusão de responsabilidade do devedor diante da ocorrência, e segundo a letra do Código em tela, fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Tá. Então, o fato é um fato necessário. Não é um fato plausível. É da ordem lógica da necessidade. Não há como contorná-lo. Ele aconteceu. Ponto. É inexorável. Aconteceu. E como a gente lida com isso? Há muitas maneiras de lidar, inclusive, com as consequências jurídicas disso, né? Cujos efeitos não era possível. Ou seja, aí é da ordem lógica do impossível.
era impossível evitar ou impedir. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Então, o caput desse citado artigo, ele registra que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Também fica aqui a ressalva, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Sim. Porque pode haver a cláusula contratual em que ele se responsabiliza, inclusive, pelo advento dessas situações. Uhum. E há uma outra referência que eu acho importante também trazer à baila para a nossa reflexão, que é o enunciado 443 da 5ª Jornada de Direito Civil, tá? Que traz a seguinte ressalva: o caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes de responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. Tá. Por isso que é tão importante, no âmbito consumerista, fazer a distinção entre o instituto da chamada força maior interna e força maior externa. Força interna e força externa. Por quê? Porque quando a gente traça desses institutos à luz do Código do Consumidor, é claro que a gente também deve levar em conta a chamada responsabilidade objetiva. Mesmo diante de uma situação como o coronavírus, que dificulta tanto o cumprimento de obrigações por certas empresas, por parte dos fornecedores, sim. Tá certo? Então, eu tenho aqui, no Código de Defesa do Consumidor, e isso já é uma divisão lógica que a própria jurisprudência está fazendo, a distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno, porque no âmbito consumerista, o fornecedor, ele vai se responsabilizar pelo fortuito interno, porque aí existe, sem dúvida alguma, o risco do negócio. Ou seja, o fornecedor, ele se responsabiliza pelo risco do negócio. Como no caso, por exemplo, de uma jurisprudência muito interessante, né, que foi tratado no TJ do Distrito Federal. Um casal contratou um pacote em um resort nos Alpes italianos para esquiar com os filhos, mas tiveram os planos frustrados em razão da falta de neve no local. A 5ª Turma Civil do TJ deu parcial provimento ao recurso desse casal, para condenar uma empresa de turismo a indenizá-los por danos morais e materiais. Olha só. A empresa de defesa pleiteou a exclusão de responsabilidade diante da suposta presença dessas excludentes. Mas o embargador, Silva Lemos, o que ele registra? Em se tratando de um pacote para hospedagem em resort, no qual o voucher de hospedagem apresentava as orientações para o esqui de forma pormenorizada, a ausência de neve para a prática do esporte não poderia ser caracterizado como caso fortuito ou força maior, de forma a eximir a responsabilidade da empresa contratada. Tá? Por quê? Porque é da própria natureza da atividade desenvolvida pela empresa, por aquele que está prestando esse serviço. Eles deviam saber, né, professor? Que, querendo ou não, ninguém vai esquiar sem neve. Só em São Roque. É claro, mas mesmo que de repente aconteça a falta de neve, é um risco que assume. Sim. É um risco do negócio. Tá? É um risco. Então, aí, no caso, é importante, de fato, vejam, essas nuances hermenêuticas, quando estamos tratando desses institutos no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito consumerista. O Código de Defesa do Consumidor não fala explicitamente em caso fortuito e força maior, mas a gente depreende essas situações via doutrina, jurisprudência, de uma interpretação do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2. Por quê? Porque, de fato, esse dispositivo consagra a teoria do risco da atividade. Exatamente. Tá? Isso mesmo. Professor. Então, o fortuito externo, que tenha o condão eventual de afastar a responsabilidade civil, deve ser imprevisível.
e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Perfeito. Professor, eu brinquei que só tem um lugar, né, para ter esqui sem neve, que é em São Roque aqui. É uma brincadeira nossa, mas eu quero também fazer menção da Giselda, que foi aluna do mestrado, já é mestre em Direito. Olha Falou, só, eu tô aqui, professor. Obrigada. A doutora Natália Noga está com a gente, foi aluna também do professor no Mackenzie. Doutor Leonardo Missassi está com a gente aqui. Aluno da Fiel. Também. E outra coisa, professor, que aula. Eu só posso dizer isso. Eu fico pensando o que perguntar, mas eu não sei nem o que perguntar. Eu tô aprendendo, que eu tô anotando. Eu só estou... Eu queria fazer menção de uma coisa que o senhor falou, que eu fiquei muito orgulhoso. Quem está assistindo a gente hoje aqui, o professor, ele está escrevendo um livro. E um dos capítulos desse livro é exatamente essa aula que o senhor está dando para a gente aqui nessa noite. Então é uma honra ter essa aula que estará no capítulo do livro do professor Luiz Rodolfo. Eu comentei em off com o Josafá, a doutora Verônica, que essa live ela me provocou a, de fato, pensar o que vem acontecendo agora, em face da pandemia e do coronavírus, à luz da lógica jurídica. E, mais especificamente, à luz dos princípios lógicos, não apenas da identidade, da contradição, do terceiro excluído, mas da razão suficiente da causalidade. Por quê? Porque é um assunto que está envolvendo questões como probabilidade, improbabilidade, previsibilidade, imprevisibilidade, possibilidade, impossibilidade. São todos referenciais, inclusive, do campo de uma lógica muito importante para o direito, que é a chamada lógica modal. A lógica modal, ela opera com os valores do necessário, do possível, do impossível e do contingente. Eu até diria como é importante, diante dessas contingências, os advogados estarem abertos a múltiplas possibilidades de negociação, inclusive a própria possibilidade de atentar para valores civis como a boa-fé e a função social do contrato. Exatamente. Antes de trazer a possibilidade de uma ruptura contratual, de um desfazimento contratual, é trazer o entendimento de que isso vai passar. E que é muito importante, até economicamente falando, que certos contratos sejam mantidos, apesar de, argumentativamente, a força maior ser um referencial que, porventura, pode ser utilizado também. Mas, talvez, antes mesmo de judicializar essas problemáticas, tentar estabelecer o acordo, a concórdia, por meio de soluções alternativas para o conflito, né? Eu sei que os ânimos estão acirrados, o estresse é grande, as preocupações econômicas são intensas, mas agora é exatamente nesses momentos que a poeira deve baixar, e, inclusive eu digo isso para os advogados que são mais contundentes, mais aguerridos, mais belicosos, aqueles advogados que entendem como é importante a conciliação, como é importante buscar, inclusive, soluções alternativas, e, no caso específico, que, porventura, impeçam que o contrato seja rompido. Exato. Porque isso, muitas vezes, não é bom para ninguém. Né? Eu não sei se eu tenho muito mais tempo. Quanto tempo mais? Está quase acabando, viu, professor? Mais uns 7 minutinhos, aí a gente vai para o momento que o pessoal está aguardando também dos sorteios. Mas uns 7 minutos. Tem uma surpresa do professor Luiz Rodolfo hoje. A gente vai falar no final, para quem ficar até o final. Tá. Então, o que eu teria então mais aqui para ressaltar? É claro que os advogados, eles têm alguns parâmetros em termos de precedentes para trabalhar a questão da exclusão da responsabilidade perante a força maior, como, por exemplo, os casos que já foram decididos em face da ocorrência da gripe H1N1. Né? Então, há precedentes interessantes, né, que os advogados e os magistrados podem se valer para, inclusive, lidar com a complexidade dos litígios que, porventura, surjam em relação ao não cumprimento de determinadas obrigações,
pela impossibilidade. E aí é muito interessante, também, se me permitem, tratar do impossível no direito. Interessante. Do que é, claro, algo primeiramente da ordem da lógica, e especificamente da lógica modal, mas um estudo, até fica aí uma provocação para os cientistas do direito, né? Um estudo sobre o impossível e as suas várias nuances do direito. A impossibilidade jurídica, por exemplo, pode ser algo muito positivo quando a gente pensa em termos de utopia constitucional. As constituições, e inclusive a Constituição brasileira, tem um viés utópico. Tem mesmo. Não é? Tem uma promessa de algo que nunca vai acontecer, mas que enseja a tentativa de realizar, pelo menos parcialmente, parte dos valores e dos valores fundamentais que a ordem constitucional consagra. Mas existe o impossível do cumprimento de obrigação, existe o impossível efetivo, ou seja, o impossível para sempre, mas existe também o impossível em certas circunstâncias. Agora é impossível pagar, por exemplo, o que eu estou devendo, mas pode ser possível lá na frente, tendo em vista, inclusive, que essa pandemia é transitória. Claro que há o pessimista, né? O pessimista acha que nós estamos numa época... Acabou. Né? Acabou o mundo. Nunca mais sairemos, né, da pandemia. Viveremos numa pandemia eterna, né? É um exagero, né? Sejamos esperançosos, né? Então, concluindo, o que eu posso afirmar em consonância, inclusive, com o professor José Fernando Simão, que é um grande professor, num artigo intitulado, e esse artigo eu indico a leitura para todos aqui, porque é um artigo que está buscando, inclusive, esses modos de conciliação e essas alternativas, inclusive ao uso da força maior. Né? O contrato nos tempos da Covid, ele diz assim: esqueçam a força maior e pensem na base do negócio. Que a tendência de resolução do contrato, bem como de suspensão total de seus efeitos, diz ele, é nefasta ao equilíbrio contratual e ao sistema jurídico como um todo, com gravíssimos reflexos econômicos. A pandemia é uma hipótese de força maior? Sim, pode ser sustentada assim argumentativamente, mas, por outro lado, muito bem, eu até posso trabalhar a pandemia como a força maior em certos litígios. Eu posso, inclusive, excluir o meu cliente do cumprimento de certa responsabilidade pela inexistência de culpa. Perfeito. Mas, antes de mais nada, evitar a ruptura, evitar o dissenso, evitar a discórdia, evitar o prejuízo econômico, o impacto social, né, que é o desfazimento de determinadas relações. Apelar para esse talento que nós advogados temos, para a argumentação que visa o entendimento, que visa o melhor para as partes, né? Mesmo que haja aí a prorrogação do prazo para pagamento, a prorrogação para o cumprimento, mesmo que a gente exclua via acordo a imposição de multa, né, por atraso, de multa de mora e assim por diante, né? Então, é claro, é preciso compreender que o Instituto se apresenta apenas caso comprovada a impossibilidade de cumprimento de determinado dever em razão da situação excepcionalíssima gerada pelo coronavírus. Mas eu termino aqui com as palavras de Pontes de Miranda. Se é de prever-se que a impossibilidade pode passar, a extinção da dívida não se dá. Enquanto a mudança é de esperar-se, de jeito que se consiga a finalidade do negócio jurídico, nem incorre em mora o devedor, nem a fortiori se extingue a dívida. Mas ainda aí é de advertir-se que a duração da impossibilidade passageira, ou de se supor passageira, pode ser tal que se tenha que considerar ofendida a finalidade, dando ensejo a direito de resolução. Então, nessas poucas palavras, o Pontes de Miranda está dizendo, né? Em vez de tomar isso como uma impossibilidade definitiva, como algo que efetivamente vai ser
invocado para o não adimplemento da obrigação, pense que é uma impossibilidade passageira. Exatamente. Aí diz o quê? Uma solução de compatibilização, tendo em vista, inclusive, a função social do contrato, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a economia, e assim por diante. Bom, foram algumas colocações. Pode continuar, professor. Mais horas e horas e horas. Mas, Chialo, eu quero aproveitar essa vírgula, professor, para agradecer a presença do Dr. Alexandre Volpiani, o vice-presidente da OAB Subseção Osasco, acompanhando Obrigada, a gente doutor aqui. Alexandre. E tantos. A Lúcia de Souza Dantas está conosco aqui, professor, esposa do professor. Olha só, muito obrigada. Pela participação, muito obrigado, me sinto muito honrado com a presença de todos, me sinto muito honrado pelo convite, né, e feliz por estar podendo dialogar nessa noite com vocês, com os queridos doutores Josafá, com a querida doutora Verônica, muito obrigado. Pra gente é uma aula, né? Com certeza. E agora eu estou mais otimista, porque pelas palavras do professor, a gente realmente tem que, né, ver que é uma luz no fim do túnel, que as coisas vão melhorar, que vai passar, que a gente tem que tentar negociar o máximo possível contratos. A gente tem passado por um período realmente muito conturbado. É contrato educacional, contrato de trabalho, contrato de locação, que vai ser objeto da nossa live de sexta-feira com a doutora Marília. São tantas relações obrigacionais, são tantas relações contratuais conturbadas em função desse momento, que muito feliz a sua live e a sua palavra, professor. Porque nos vê aí, muitas vezes, uma forma de dialogar, nos mostra uma forma de argumentar melhor para o nosso cliente e para a parte contrária, para tentar chegar num denominador comum e tentar apaziguar, porque realmente o momento é de estresse. O senhor bem lembrou. Os ânimos estão exaltados nesse período. O professor Josafá não consegue fazer isolamento social, também está estressado. Não sei se o senhor aguenta ficar em casa tanto tempo, mas normalmente os homens têm um afã de sair para a rua, né? Não sei. Mas é um momento complicado que a gente vive. Mas assim, eu aprendi muito. Uma tese, né? A live poderia durar 2 horas. Foi uma tese. Tranquilamente. Bom, obrigado. A gente tem muita coisa ainda para tratar, né? E fica aí, então, também essas provocações, essas reflexões, essas interrogações, mais do que afirmações categóricas, né? Com certeza. Tá bom? Tá bom, professor. Agora a gente vai fazer um sorteio, e depois do sorteio uma surpresa, que eu fiquei sabendo, para os nossos, né, participantes da live. Bom, não sei se o senhor sabe, mas a professora Eliane Otaviano, ela é professora da Unifiel também, sua colega do mestrado, né, na Faculdade de Direito. Grande jurista, grande professora. Ela é uma colega, uma amiga nossa, uma parceira, e ela tem um instituto que é o MLaw Academy, o Maritime Law Academy, que trata aí de direito marítimo, de comércio internacional, um pouco, tem alguns cursos de logística, e ela participou de uma live conosco há um tempo atrás, e gentilmente ela cedeu um curso de direito marítimo para a Marquijur, para que fosse sorteado entre os nossos inscritos no nosso canal do YouTube. E foi uma semana de inscrição, pessoal animado, muita gente me mandando mensagem, professora, já estou inscrito. E aí nós atingimos 371 inscritos. Até agora há pouco, a gente não sabe agora. Então eu agradeço muito a todos que se inscreveram no nosso canal, que têm acompanhado as nossas lives, as redes sociais. E nós fizemos um pouquinho antes da gente ligar para o senhor, nós fizemos o sorteio, dentro aí de 371 inscritos. E foi um sorteado, um sortudo, que vai fazer o curso com a professora Eliane. O e-mail dele é rafaelpfogaça@gmail.com. E por coincidência, depois que nós fizemos o sorteio, eu identifiquei, porque pelo nome do e-mail, eu identifiquei que foi um aluno nosso. Sim. Do curso de Direito da faculdade que nós lecionávamos. É o Rafael Plínio Fogaça. Não sei se ele está assistindo. Mas, Rafael, parabéns por ter sido sorteado. Vai aí ter um curso maravilhoso da professora Eliane, da MLaw Academy.
Depois a gente vai entrar em contato para realmente oferecer o curso, é um curso online, e viabilizar aí o curso para você. Parabéns, Rafael. Se Parabéns, tiver assistindo, Rafael. se manifeste. Filho do Dr. Plínio aqui de Cotia, né? Exatamente, Filho do Dr. Plínio. exatamente. Agora o Dr. Luiz Rodolfo disse que tem um presente pra gente. Eu tenho presente para vocês. Essa semana vai ao ar o site da minha escola, Ideia Viva, que é um centro de estudos transdisciplinares, envolvendo cursos e aulas na área do direito, da filosofia, da psicanálise e da arte. Olha que legal. E já estamos lançando 4 cursos. Um desses cursos é o curso que eu tenho ministrado em faculdades ou mesmo no IASP, sobre teoria e prática da argumentação jurídica. E eu estou oferecendo uma bolsa integral para ser sorteada para cursar a teoria e prática da argumentação muitas jurídica. emoções. Para aqueles que se inscreverem, eu não sei como a gente pode fazer esse sorteio, e esse curso vai ter início em julho. Vão ser 12 aulas tratando de vários aspectos atinentes à argumentação jurídica, da lógica jurídica, da retórica jurídica, da tópica jurídica. Também vamos tratar da poética jurídica e da hermenêutica jurídica também, né? São vários âmbitos próprios afeitos à racionalidade jurídica. Então já fica aí. Olha tá? só. Professor, o que a gente faz? Faz o sorteio hoje ou a gente faz alguns dias para sortear, não sei, até sexta-feira? Como nós fizemos com a professora Eliane, para dar chance, né, para os demais. O senhor decide. Eu acho que sim. Eu vou mandar o cartaz para vocês. Tá bom. Tá bom? E aí a gente faz esse sistema. As pessoas se inscreverem para o sorteio e num dia marcado aí mais à frente, ele é feito. Tá bom? Nossa, ótimo, Vê se professor. até sexta-feira a gente faz esse sorteio, até sexta. Vamos pensar, porque aí a gente pode dar maior chance, né, para as pessoas que realmente se interessarem, quiserem participar, quiserem se inscrever. Não, sem problemas. Professor, como agradecer muito obrigada. A minha dívida só aumenta, né? Com certeza, olha só, hein? Agradeço muitíssimo. A sua dissertação tem que ser a the best. Vai ter que ser. Professor, muito obrigada por tudo, muito obrigada por ter cedido aí um curso também, né, da sua escola. Agradecemos muito pela live, pelas palavras, pela participação, por tudo. Realmente foi uma aula. Muito obrigada. Professor Luiz Rodolfo, muitíssimo obrigado. A gente sempre costuma dizer no final da nossa live que a razão da nossa live é o nosso convidado. E hoje o Dr. Luiz Rodolfo, uma sumidade na área da lógica, um professor incrível, meu professor. E o carinho que eu tenho pelo senhor, eu acho que dá para perceber nos meus olhos. Eu tenho um carinho muito grande, mas de verdade. Nossos amigos que acompanham a gente, muito obrigado. Obrigada, gente. A doutora Luísa entrou agora no finalzinho. Foi aluna também do Mackenzie, defensora pública. Federal. Foi a primeira live, né, nesse período de pandemia. Foi. Obrigado pela presença. Professor, os agradecimentos finais são seus agora. Muito minutinho, obrigado. Professor. Tá ótimo. Então, eu quero reiterar aí o agradecimento pelo convite. Me senti muito honrado. Foi uma live muito prazerosa de fazer. E, de fato, só agradecer a honra do convite pela doutora Verônica, pelo doutor Josafá. Continuem abrilhantando o direito como estão abrilhantando, como advogados, como pesquisadores, como professores, tá? Vocês, de fato, enriquecem a comunidade jurídica. Obrigado. Com a conduta séria, responsável e ética de vocês. Tá? Muito obrigado. E obrigado a presença de todos também que acompanharam essa live. Obrigado. Pode ficar aí, professor, tá? Não desliga, não. Gente, muito obrigado. Um grande beijo a todos e a gente se encontra na sexta-feira. Tá Obrigada, bom? gente. Até a próxima live. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.